Olá! Hoje vamos mergulhar fundo em uma das passagens mais enigmáticas da Bíblia, Provérbios capítulo 7. Olhando assim por cima, parece só uma advertência, um conselho, mas na verdade, por baixo da superfície existe um mapa. Um mapa detalhado de uma armadilha que não é para o corpo, mas para a alma. Vamos começar a decifrar isso. A história toda termina com essa imagem, que é bem chocante, né? Um jovem sem pensar caminhando direto para a própria destruição. A imagem é brutal porque o perigo que ela descreve é muito real, é imediato. Mas afinal, que matadouro é esse? E é exatamente aqui que a nossa análise começa. A ideia é que Provérbios 7 não é só uma historinha moral sobre luxúria. Não mesmo. É uma alegoria, e uma bem profunda, sobre a batalha que acontece dentro da gente entre a sabedoria e a ilusão. A armadilha de verdade, a mais perigosa de todas, está aqui dentro. Ok, antes de começar a decodificar o simbolismo, a gente precisa entender a cena, o que está acontecendo ali na história. A narrativa é contada com um pai aconselhando o filho, sabe? Ele usa uma cena que ele mesmo viu para mostrar um perigo mortal. A história literal é bem direta. Um pai está na janela e vê um jovem, meio ingênuo, andando por aí sem rumo, bem na hora que o dia está acabando. Ele chega perto da esquina de uma mulher sedutora, ela o aborda e, com uma boa conversa, leva o rapaz para a ruína. Uma história clássica, de advertência. É aqui que a coisa toda fica muito mais interessante. E se esse rapaz não for só um rapaz qualquer? E se essa mulher não for só uma mulher? E se essa esquina for, na verdade, uma encruzilhada dentro da nossa própria consciência? Agora sim, vamos olhar para essa história com uma lente um pouco diferente. Uma lente mais esotérica, com inspirações da cabala, da maçonaria. Com essa luz, os personagens se transformam em arquétipos, em forças poderosas que atuam dentro de cada um de nós. Essa mulher estranha, a mulher imoral da história, nesse contexto ela representa a sedução do mundo material. Ela é a personificação da ilusão, aquela que promete satisfação em coisas que não duram, que são passageiras, nos distraindo da nossa jornada espiritual, que é muito mais profunda. Na cabala, essa força tem um nome, Klepará, que significa casca. Pensa nela como uma casca mesmo, que cobre a verdadeira essência, a nossa centelha divina, com um monte de camadas de desejos materiais e de distrações. A mulher da história, ela é a voz dessa Klepará. E o jovem sem juízo. Bom, ele representa cada um de nós nessa jornada. Ele é a alma, o aprendiz que ainda não trabalhou a sua pedra bruta interior. Ele tem todo o potencial do mundo, mas a falta de discernimento, a falta de controle sobre as próprias paixões, faz dele uma presa muito fácil. Certo, agora que a gente já conhece os jogadores, vamos analisar a estratégia da armadilha, porque a sedução não é por acaso não, hein? Ela segue um roteiro certinho, explorando as vulnerabilidades específicas da alma. O momento do encontro é crucial. O versículo 9 faz questão de dizer que tudo acontece no crepúsculo, no final do dia. E isso, claro, não é só um detalhe do cenário. O crepúsculo, simbolicamente, é um estado de vulnerabilidade espiritual e mental. É aquele momento em que a nossa vigilância baixa. A luz da razão fica mais fraca e a gente fica à mercê dos nossos impulsos, das nossas sombras. É o território de caça perfeito para a ilusão. A tática dela é um ataque em várias frentes. Primeiro, ela neutraliza a consciência com uma falsa religiosidade. Depois, ela apela para o desejo de luxo. Em seguida, ataca direto os sentidos, com perfumes. E por último, oferece a ilusão de que, olha, não vai ter consequência nenhuma. E o jovem, claro, bombardeado por tudo isso, acaba cedendo. E aí, a história chega no seu ponto mais trágico. É o ponto sem volta. A linguagem aqui é violenta e final. A flecha no fígado, o cervo caindo na armadilha, isso ilustra de uma forma brilhante que a decisão, uma vez que é tomada, tem consequências que são rápidas e devastadoras. Não dá mais para voltar atrás. Então, o ponto central é esse. A maior perda não é a reputação, não é a saúde, é a própria liberdade. Ao ceder às paixões sem nenhum discernimento, o jovem se torna um escravo. Ele deixa de ser livre e passa a ser conduzido por forças que estão fora dele. Exatamente como um boi é levado para o matador. Tá, mas se a armadilha é tão sutil e tão poderosa, existe alguma defesa? Existe. O próprio texto de Provérbios 7 dá a resposta antes mesmo de contar a história. A proteção vem antes da ameaça. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A história não foi contada só para assustar.
foi contada para equipar. O autor nos dá literalmente um arsenal de ferramentas espirituais. Olha só para essas instruções. São todas ativas, constantes. Não é sobre ter um conhecimento passivo, mas sim uma prática diária. Guardar, zelar, amarrar, escrever e, o mais importante, personificar a sabedoria. Chamar a sabedoria de irmã e o entendimento de parente, isso é revolucionário. Transforma a busca pela verdade num relacionamento familiar. A gente protege a família, confia na família. A sabedoria deixa de ser uma coisa abstrata para se tornar uma aliada, uma protetora íntima. E, por fim, escrever na tábua do coração. Isso é muito mais do que só decorar. Significa internalizar esses princípios de um jeito que eles se tornem um reflexo, a sua segunda natureza. Eles viram aquela bússola interna que guia a gente automaticamente, principalmente na hora do crepúsculo. Então, a grande lição de Provérbios 7 é a vigilância. A sedução da ilusão material, ela está sempre ali na esquina, à espreita. A única defesa é construir ativamente uma fortaleza por dentro, um lugar onde a sabedoria não é só uma visita, mas a dona da casa. E é essa pergunta que essa história tão antiga deixa no ar pra gente. A porta desse nosso templo interior, ela está bem trancada com discernimento e princípios? Ou será que está aberta, vulnerável, às promessas vazias que ficam ecoando nas sombras do crepúsculo? A resposta para isso define o nosso caminho.